Olá, tudo bem? Estamos aqui, com as professoras da ETEPAC, Lia Madureira, Fernanda Ribeira, Camila Silva e eu, Ingrid Bomba, nesse projeto que a gente está gostando muito de fazer, que é o Design com. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Design com autoralidade. Eu trouxe algumas coisas para a gente pensar nisso, do Design com autoralidade, pensando primeiro nisso do que seria o autoral, né? O autoral, a autoralidade, é tudo que é relativo ao autor, a quem fez, a quem produziu aquela peça. E aí, dentro do design, a autoralidade, o design autoral, virou sinônimo desse design assinado, produzido por aquela pessoa que pensou numa peça, que se tornou algo exclusivo, que demonstra um pouco a identidade daquele design. E aí eu trouxe alguns exemplos de designs autorais brasileiros, que eu quis trazer aqui para a gente conversar um pouquinho. A primeira delas é a Amanda Moll, e aí eu quis trazer também o exemplo dessas peças que viram outros produtos, né? A Amanda Moll é uma designer brasileira, mineira. Ela desenha, faz essas aquarelas, esses trabalhos, e depois ela cria produtos, ela tem linhas de produtos assinados, como esses pratos, que se vocês forem pesquisar na internet, no site dela, vocês vão ver que estão muito nessa identidade. E esses produtos que a Amanda Moll assina, eles mostram muito a identidade da designer. Nesse processo também de autoralidade, a gente pode pensar também na autoria compartilhada. Eu trouxe aqui o exemplo da Feira Rosenbaum, que juntou vários designers no Brasil para produzir produtos exclusivos, autorais, que tivessem a junção de identidades, como foi o caso da junção da Carol Burgo com o Pedro Leal. E eles fizeram essa série de luminárias, de bancos, e trazem bastante a identidade desses dois designers. Outra coisa que eu quis trazer, pensando nisso da autoralidade, foi uma série de artefatos, que trazem a assinatura dos designers e se tornam até objetos icônicos da cultura material brasileira, como, por exemplo, a poltrona mole. Aqui eu trouxe alguns exemplos daqui da nossa região, daqui de Pernambuco, a sandália ora-bolas da Gabi Fonseca, o brinco da Azuleide. Eu gosto muito desses tipos de coisas que trouxe. Desde estampas, como a Insert para Riachuelo, o Hotel Central, que virou tema, um design autoral, tema de caderninhos da Brisa Criativa, essa luminária, que é a luminária Bicho-Pau, se eu não me engano. Então, todos esses objetos, eles trazem esse design assinado, que também virou esse sinônimo de uma peça que é exclusiva, que tem essa beleza e que se torna essa identidade, reflete a identidade de quem fez. Nesse processo dessa criação, desse design autoral, a gente tem algumas questões que são muito pertinentes à autoralidade, que é a questão da referência. Referência, releitura, é quando a gente pega uma obra, uma peça que já é muito conhecida e a gente cria uma homenagem, a gente referencia, como a gente estava falando, referencia quem fez, que foi o caso dessa peça, desse brinco da Ecrã, que referenciou Miró. É uma coisa bem de cara, você vê, inclusive o nome desse brinco é Brinco Miró, você vê logo a referência ao autor. Mas existe também muito nessa questão da autoralidade as questões relacionadas ao plágio, que é outro tema, que foi o caso da logo das Olimpíadas de Tóquio 2020, onde o Comitê Olímpico, na época, teve que mudar essa logo, não foi essa oficial, porque o designer que fez essa outra marca, do Teatro Liège, eu acho que se fala assim, é um nome francês, falou
reclamou sobre a questão dos direitos autorais sobre a sua marca. E aí teve que ter essa mudança. O plágio é quando se copia uma peça ou parte dela sem a autorização de quem produziu e sem fazer a referência a quem produziu, que seria a diferença da releitura. E aí, para a gente conversar um pouco sobre isso, vou deixar aqui esse caso do plágio para a gente conversar sobre isso. Eu queria saber, assim, para vocês, nesse universo do design, de tantas possibilidades que a gente tem de criar, quais são os limites, né? Quais seriam os limites entre a releitura, como a gente viu no caso anterior, essa referência, e o plágio, né? Quais seriam essas, primeiro aqui, para a gente conversar um pouco sobre isso? Olha, é um tema que Você que já deu aula de ética aí. Eu adoro legislação. esse tema, porque é sempre um bafafá. Sim. Porque assim, eu acho que existem tópicos dentro disso, da autoralidade, né? A gente tem a referência, que pensando num texto acadêmico abrimos aspas, dizemos o que o outro disse, fecha aspas e colocamos a referência. Não sou eu que estou dizendo, é Madureira, vírgula, 2020, página tal. Essa é a referência, né? Uma coisa é a inspiração, me inspirei no texto de Lia, mas ainda assim isso não quer dizer que eu não deva mencioná-la. E a outra realmente é a autenticidade, né? A autoralidade, né? Você criar do zero. A linha é tênue? Mas eu acho que nesse quesito, assim, no momento histórico onde a gente está também, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo por imagens, às vezes fica difícil saber de onde veio a inspiração, a referência. E é isso, por vezes, é que dá mais pano para manga para a pessoa ser cancelada, né, nas redes sociais e coisas do tipo. Mas eu acho que o importante é quando você vai fazer você se inspira, né, como foi o caso do Miró, é você fazer aquela coleção enaltecendo a pessoa, né? Então, a foto do Miró está em todos os lugares daquela coleção, né? Se mostra os quadros que foram inspirados e coisa do tipo, enfim. E quando a gente usa um artista ou um movimento artístico muito antigo, que a gente não tem mais direitos autorais, é que fica mais bonito ainda essa inspiração e você dizendo, esse artista aqui, esse movimento cultural é tão importante, é tão interessante que a gente está fazendo uma coleção baseada nisso. Isso, na verdade, é uma referência no sentido de estamos nos ajoelhando, né, perante a grandiosidade de fulano. É sobre isso, né? O problema é quando a gente se inspira em artistas ou designers que são contemporâneos a nós, e a gente não faz absolutamente nenhuma referência. A gente simplesmente joga no mundo, né? E fica parecendo uma cópia mal feita. E ainda tem, eu acho que uma coisa que talvez seja tão delicada quanto, não é? O design, ele está dentro, ele circula dentro de uma determinada economia, né? Ele tem um aspecto do valor de troca muito importante. E uma coisa que tem sido muito recorrente, que eu tenho escutado assim, muita gente falando isso, designers ou artistas que vão beber essa inspiração, por exemplo, em um artesão, em um grupo de artesãos de uma determinada região, faz aquele design e nem volta, ou faz um projeto, ou faz um filme, e nem volta para dizer assim, olha, o resultado disso aqui foi isso. E talvez não haja nenhum processo de plágio, mas é muito mais o processo desse reconhecimento, de você voltar e dizer, olha, eu bebi aqui, minha inspiração foi essa, mas estou te mostrando que foi o resultado disso. Isso é uma queixa, né? Quando você viaja, conversa, né, com as pessoas, em que muitos fazem essa referência. As pessoas vêm da cidade, já de ter escutado depoimento assim, as pessoas vêm para a cidade, se acham, colocam a gente em uma situação de escutar, de fotografar, de registro e simplesmente desaparecem. Né? Eu acho que isso é um ponto. E o outro, que você falando de Miró, tu pode voltar, Ingrid, para a tela do Miró. Eu acho muito interessante esses processos, mas me lembrou uma outra coisa que eu acho que cabe a gente trazer para cá. Como a arte e o design, ele também extrapola algumas fronteiras
e passam a ser objetos, deixa eu ver como é que eu... contemplação. Não, eu quero falar de outra coisa, quando viram souvenir. Sim, Não é? sim. Então, não sei, Nova York, ontem em outro episódio você falou disso, né? Então, a marca, não é? Tá no caneco, tá na caneca, tá na camisa, tá em tudo. E aí é quando você vê, por exemplo... peças do Miró, né, circulando também, está num caderninho, tá, e não é nenhuma releitura, simplesmente é o quadro aplicado ali. Então, como de repente, que valor é esse, né, da obra de arte? Sim, ela circula, ela começa a circular em outros âmbitos, mas ao mesmo tempo, não é como uma desconstrução mesmo desse valor. Ressignificar também. Eu acho que essa referência aí é incrível, porque é isso, é tipo assim, eu estou homenageando como eles fizeram nessa questão da campanha, né? De tipo, o tempo inteiro de nomear, de dizer, olha, a gente bebe daqui, né? Aqui é referência, mas é um outro produto. Exato. Virou um outro produto. Tem sabe? outra função. Tem outra função. E como isso dialoga também. Muito inteiro. Embora, eu vou dizer de Miró, particularmente, porque eu sei, porque eu já vi. Sim. Eles fazem hoje, todo museu tem uma loja. Uma lojinha, os produtos. Então, assim, a loja do Museu Miró é incrível, porque assim, tem os livros, mas tem os brincos, tem o echarpe, tem o post que você leva para casa, tem o... Sim. Então, a própria... virou uma empresa. Né? Não, e a arte, como ela vira um bem, não é para além da obra em si, mas como esses produtos... Não é? E todo mundo, no final, você compra o teu imãzinho de geladeira. Tem o não seu, o melhor para chamar de seu. Que, por sinal, eu gostaria muito, viu? Das obras de arte. Por favor, vocês quiserem mandar pra gente de presente. Mundiais, eu acho que o Miró seria um bom candidato. Agora, voltando um pouquinho para o que eu acho que Lia falou, que eu acho que é importantíssimo, essa coisa de tipo assim... Não, a gente não pode separar também o profissional do pessoal. Eu acho que a gente está muito nesse lugar assim da ética, de como você deseja circular pelos espaços. Porque eu acho que tem uma linha tênue e tal, mas é importante que a gente entenda isso, tipo, caramba, eu vou criar algo, eu vou propor algo. Será que isso é ético? Eu parar a pensar sobre os seus caminhos, sobre, tipo... Como é que você vai para os espaços, você entra nessa ideia de pesquisa, que é super colonial às vezes também, né? Sim. Dependendo dos movimentos, de como as pessoas entram nos espaços, usurpa tudo e ainda vende caro e diz, oi, nunca mais eu volto aqui. Isso é problemático demais, né? E tu puxaste uma coisa que era um tópico que quando tu falasse, a moda faz muito isso, né? Sim, os objetos, os artefatos de moda fazem muito isso. Mas que junto com essa ética, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. A palavra é sobre isso, assim, sobre responsabilidade, porque o que faz de você ir numa comunidade ribeirinha, por exemplo, tirar fotos, documentar o estilo de vida, os artefatos que aquelas pessoas produzem, depois você ganhar em cima de outros produtos que você vai fazer, inspirados nela e não ter absolutamente nenhuma responsabilidade. Contrapartida social para aquele espaço. As pessoas que produziram isso. Isso tem muito a ver com a outra pergunta que eu tinha trazer para vocês, essa questão do design autoral. É muito disso do design autoral como essa peça exclusiva, né? E quando a gente fala muito disso, de pessoas que vão num lugar, que produzem um determinado artefato daquela forma, e as pessoas pegam aquilo e vendem nessas feiras, em lojas, em mercados de consumos a um preço altíssimo, ela está colocando ali naquele produto que ela diz que é autoral, uma assinatura, e essa assinatura vai remeter à identidade daquele designer, daquela pessoa que fez. E aí a pergunta que eu queria também assim trazer pra gente é se tudo que o design faz, né, assinado ou não, nessa questão da autoralidade, não tem um pouco da identidade daquele de quem produz. Vamos lá. Olha, eu fico aqui me coçando. Eu acho que, para falar sobre isso, a gente precisa falar sobre arte e design.
Sim. Porque eu não sou do gênero, né, não faço parte do grupo que acredita que as duas coisas são praticamente irmãs. Eu acho que existem interseções. Sim. Interseções entre a arte e o design. Contudo, o aspecto do design, ele é muito, assim, muito objetivo no sentido do capital mesmo. Sim. Né, do consumo e da venda e etc e tal. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer uma identidade, criar uma identidade que é muito peculiar, né, que fica, Sim. né, os traços, isso aqui é de enfim, fulano de tal. que a gente vê logo, né, pô, isso aqui é de fulano e o cara é design, sei lá, vende cadernos, pode ser o Sim. exemplo, isso aqui é de fulano. Então, isso daí já tem algumas interseções com a arte, Sim. sabe? Mas eu não vejo um problema em a gente ter identidades dentro do design. Muito pelo contrário, né? Eu acho incrível, mas eu acho que a gente precisa ser muito transparente. E hoje em dia a gente precisa ser ainda mais. Então, se você se inspirou em fulaninho ou ciclaninho, você precisa mencionar. Você precisa dizer. E você precisa dar um outro ar àquilo ali. Porque uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você copiar. Não é sobre cópia, né? Não é sobre isso. Inclusive porque senão fica tudo muito chato, muito repetitivo. Isso. Né? Eu já vi isso em algum lugar, né? Tem que de fato vir com novos ares, né? Trazer esse... E é engraçado porque isso a gente simplesmente sente. Não é? Quando a gente vê, a gente às vezes não sabe nem explicar. Mas você diz, isso é novo, né? Isso parece... Muito embora... essa pergunta eu acho muito difícil, Ingrid. Porque tudo que a gente faz está no mundo. Existe de alguma forma já. Não é? Então, o que é isso tão novedoso que nunca existiu? Não sei, eu acho que é uma pergunta... Não sei, nunca vi nada que eu acho... Não é? Tudo de alguma forma está relacionado com outra coisa, não é? Mas daí para, não é, o que é design, o que é arte, não é? Eu acho que o design ele tem essa questão da, né, de trabalha mesmo, ainda sendo autoral, sendo caro, mas ele de alguma forma trabalha para a massa, não é? Trabalha a arte a princípio, ela não faz isso. E passa a fazer quando essas lojas, então é a arte sendo massificada. Então, no final das contas, eu acho que são conceitos que hoje a própria sociedade, ela se permite, não é, entender, ela aceita, não é? Tanto é que a gente consome tudo isso. Eu acho que o grande cuidado é esse, por onde é que eu estou me movendo, não é? E porque é aquela coisa, vamos dormir bem. Não é? Não ficar pensando em quem é que eu estou colocando a mão em cima, não é? Se eu tô, o que é que eu estou oprimindo ou... Exato. Uma coisa que eu lembrei enquanto a gente estava conversando é que às vezes uma identidade é tão forte que ela inclusive perpassa os próprios designers, né? Exemplo, aqui em Recife a gente tem muitos trabalhos que são feitos inspirados na cidade. Sim, vários. Né? Então, assim, a gente tem ecobag, a gente tem blusas, a gente tem cadernos como esse, por exemplo, que é literalmente uma ilustração do Hotel Central e tantas outras coisas. Então, quando a gente olha, a gente já diz, nossa, isso aqui é muito Recife, né? Esse design é muito Recife. Então, as laúças feitas de papel machê, né? Porque a gente é bairrista e coisa do tipo. Mas veja, a gente não consegue nesses materiais ver a assinatura de quem está criando. A gente não consegue perceber a identidade cultural daquilo. Né? A gente não consegue, a gente não olha para determinado caderno ou para uma canga e diz assim, foi fulaninho. A gente não consegue mais perceber isso. A gente já teve, pelo menos assim, né? Tem exemplos de algumas marcas recifenses que você olha e você diz, e pernambucanas, que você diz, é de fulano. Você consegue identificar rapidamente. Mas nesse quesito, por conta do Hotel Central, né? De como essa identidade fica massificada mesmo, né? Então, tipo, todo mundo tá bebendo no mesmo lugar, é uma identidade cultural, não existe uma pessoa, né, física no qual foi inspirada, e por isso, quanto menos houver autoria, mais fica fácil de todo mundo beber, né? E do trabalho ficar, digamos assim, mais parecido, né? Mas aí nesse caso não houve. Mas, e agora, e por outro lado, isso é interessante, porque aí quando você pensa... Você sai de Recife, né? Sai de Pernambuco, de alguma forma, isso passa a ser
uma característica do design daqui. Sim, isso. Né? Então, como, dependendo de onde você está olhando, Da perspectiva, como as coisas elas mudam, né? Mudam. E que bom que elas mudam. Verdade. E que as perspectivas são diferentes. A gente vai encerrando esse nosso episódio. Eu espero que vocês assistam todos, que vocês gostem, reflitam bastante sobre o design e sobre suas questões. E é isso. até a próxima.